Olá, queridos amigos, mais um momento de reflexão que nos oferece o GEIC, o Grupo Espírita Irmão Carmelo, a quem nós muito devemos pela tranquilidade, pelo acolhimento, pela paz que nos oferece. E hoje o tema escolhido é retirado desse livro, Agenda Cristã. O livro é da psicografia de Francisco Cândido Xavier e a autoria espiritual é do espírito André Luiz. O texto escolhido é o capítulo 29. O título é Razoável Pensar Nisso. Então, se quiserem buscar o livro para acompanhar, ou buscar na internet para acompanhar o texto, tranquilinho. Enquanto isso, nós que aqui estamos, vamos nos recolhendo no íntimo do nosso coração, agradecendo a Deus essa oportunidade bendita que temos de estarmos juntos mais uma vez e elevando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, benfeitores todos que organizam, coordenam e dirigem os trabalhos do GEIC, da Casa do Irmão Carmelo, que nos abençoe nesse nosso encontro, nos proporcionando entendimento, esclarecimento e, mais do que tudo isso, aceitação das situações que por acaso ainda não entendemos o significado dela na nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Iniciemos então com o texto. É razoável pensar nisso, e são determinados tópicos que André Luiz nos traz para que nós pensemos no nosso cotidiano a respeito deles. E o primeiro que ele traz é a paciência. E nós já sempre dizemos assim: não peça paciência para Deus, porque o que vai vir é muita prova para ver se você está usando a sua paciência, né? Mas vejamos o que o André Luiz nos diz, a respeito da paciência. A paciência não é um vitral gracioso para suas horas de lazer, é amparo destinado aos obstáculos. Que reflexão mais profunda, não é verdade? E muitas vezes o que que nós dizemos? Puxa, mas naquela hora eu perdi a paciência. E aí é razoável pensar nisso sobre a paciência, né? Será que nós perdemos aquilo que ainda não conquistamos, que ainda não dominamos? É razoável pensar nisso, é o título da nossa lição hoje. E continua André Luiz. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados, é suprimento de paz para as decepções do seu caminho. Quantas e quantas vezes nós não entramos no caminho da serenidade, não é verdade? Entramos por outros caminhos do desequilíbrio e, no entanto, devemos pensar a todo instante que a serenidade ela é conquistada dia a dia nas mais diversas situações, principalmente diante daquelas que nos decepcionam. Você já pensou nisso? Continuemos com André Luiz. A calma. A calma não é harmonioso violino para suas conversações agradáveis. É valor substancial para os seus entendimentos difíceis. Agora, na nossa prece, nós falamos sobre isso, né? Da aceitação de algumas coisas que nós não entendemos, e para isso é preciso muita calma nessa hora.
É preciso muita calma diante de tantas situações que nós ainda não entendemos. É o que ele fala aqui. A calma é um substancial, é valor substancial para os seus entendimentos difíceis. Então, vamos parar, dar aquela respirada funda, lembrar da água da paz, né? Para a gente poder superar esses momentos difíceis. Continua André Luiz. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. É porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos evoluídos. Então, é o que ele está dizendo, tolerância. E o que que nós somos mais intolerantes que jamais vimos na nossa vida, né? Porque quanta intolerância nós vimos por aí. E principalmente em relação a crenças, nós somos muito intolerantes em relação a isso. Então, vamos ter boa vontade diante das situações e respeitar a crença dos outros. A boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio. É meio de você ajudar ao companheiro que necessita. Então, a gente sempre espera a cooperação do outro. Mas será que não é o momento da gente oferecer a cooperação primeiro? Para que nós possamos, assim, ser aqueles que têm condições, já angariou fundo suficientemente para receber a cooperação dos outros? Nós estamos sempre esperando, né? Eu sempre falo assim, e aliás, né, lembro que minha mãe falava: venha a nós, venha a nós e vem em nós, né? Ao vosso reino nada, não é? Então é bem assim. É preciso que a gente coopere primeiro para poder ser merecedor da cooperação do outro. Confiança. A confiança não é um néctar para as suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormento. Então você precisa ir conquistando essa confiança, todas essas qualidades das quais nós estamos comentando, que André Luiz está trazendo aqui para nós, são pontos de reflexão para que nós olhemos na nossa vida e vejamos como é que nós estamos nos comportando em relação a isso. E confiança não é assim, olha, ó, eu confio em você. Não é assim. Você vai observando vários e vários aspectos para depois falar assim: bom, eu confio em tal pessoa. E é nessas horas mais difíceis que a gente fala assim: já não tenho. Com quem eu vou falar sobre isso? Com quem você tem confiança de abrir o seu coração e verter toda aquela dor, aquela desilusão que está lá dentro? Sem que a pessoa se torne o arauto das suas dores aí para a torcida do Corinthians, não é verdade? Confiança nós precisamos conquistar, dia a dia, passo a passo, devagarinho. O otimismo. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. Então temos que ter o otimismo em nós. Não é assim, otimismo é quando eu estou tudo bem, está tudo bem, tá tudo tranquilo, está tudo, né, dentro da mais perfeita ordem. Não. O otimismo é principalmente naquelas horas mais difíceis.
Eu assisti um filme do Al Pacino que ele está com o filho para receber um diagnóstico médico. E aí o filho está lá preocupado, porque é um diagnóstico que pode ser uma coisa muito grave, né? E ele já vem de um quadro familiar nesse sentido, né? E aí o Al Pacino fala pro rapaz, né, que está fazendo o papel do filho dele, eu não lembro o nome do autor. Ele fala assim: olha, perceba, toda vez que o médico chega aqui e ele fala, senhor tal, né? A citação não é tão boa. Mas quando ele chega e fala assim, olha, Tom, né? Como se fosse o nome do rapaz, é, você já percebe que ele está se aproximando mais de você. Então, agora nós vamos ter que focar no pensamento como é que nós queremos que seja o tratamento que ele nos dê, né? Aí chega assim, e é o final do filme já, né? Aí o médico chega, né? E fala assim: então, Tom, aí um olha para o outro, né? E aí termina o filme. Olha que legal. O otimismo, eles mantiveram, né? É filme, é lógico, né? Mas que pode ser traduzido para a vida real. Mantiveram o otimismo, apesar de toda a expectativa de um prognóstico, de um diagnóstico difícil, avassalador, destruidor, eles tinham as opções. 50%, 50%. E eles ali firmes no otimismo, né? E a gente aqui do lado também, não sei quantos milhões de espectadores também ali naquela torcida, né? Então acho que valeu a torcida até nossa do lado de cada telinha, embora fosse um filme, para que aquilo se realizasse. Assim é com todos nós. E o otimismo. E aí mesmo que às vezes o resultado não seja assim, então, Tom, mas senhor, caro senhor fulano de tal, é um alerta para que nós tenhamos aquilo que eu estava falando antes, que era que André Luiz nos trouxe, de confiança nas ocasiões de tormenta e que há um poder acima de nós que nos dá essa força de viver. Esse otimismo que nós precisamos no dia a dia. E eu lembro também dessa ocasião, assim, de que quando Jesus passeava aqui pelo planeta com seus discípulos, deixando as lições, passando certa vez, eu sempre falo isso, passando certa vez por um cadáver de um cachorro, né? E todo mundo se esquivava, tampava o nariz porque já estava, né, em putrefação. Jesus olhou e falou assim: que belos dentes tinha esse cão. É uma maneira de ver a vida. Qual é aquela que você escolhe? Todos os dias você escolhe ver a vida com um olhar de otimismo ou com um olhar de pessimismo. Escolha sua. E André Luiz nos traz mais três palavrinhas ainda. Resistência é a primeira delas agora. Resistência não é adorno verbalista, é sustento da sua fé. Então, esse aspecto que eu contei ali do filme e tal, traz a questão da resistência. Não é só a palavra, não é só uma situação, uma linguagem de figura, mas é sim aquela força que nos dá tentando observar e aprendendo a observar o que tem além daquilo que está ali. Então, é nos tornarmos resistentes. E eu lembro sempre, quando fala da palavra resistência, eu lembro da questão da guerra, né? Da resistência que o pessoal impunha, aquela situação desastrosa.
tudo desmoronando, de bomba daqui, bomba dali, tanque de lá, e metralhadoras e tudo, e o pessoal ali, firmes nas suas convicções e superaram as dificuldades. E provavelmente nessas muitas guerras que ainda que existem no nosso planeta, quanta resistência desses nossos irmãos que lá estão em sofrimento. A próxima palavra que André Luiz nos traz é esperança. E ele nos diz que a esperança não é genuflexório de simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. E eu acho tão bonita essa expressão que o André Luiz usou, porque quando nós estamos genuflexos, né, ajoelhados, nós estamos ali mais aquebrantados do que fortalecidos. E a esperança, na verdade, é fortaleza, é energia para as realizações que nos competem na vida. Aqui ele nos remete às questões espirituais. Ele fala assim: é energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. Lógico, ele está nos dando uma lição, né, de elevação espiritual. Mas em qualquer momento da nossa vida, a esperança é que nos alavanca. Eu falo assim que a esperança ela movimenta o tic-tac do relógio, que é o cronômetro dos nossos dias por sobre esse planeta bendito que Deus nos deu para a nossa reparação. E a cada tic-tac é uma oportunidade de nos refazermos, de reprogramarmos, de mudar ou corrigir o direcionamento que demos à nossa vida. E por último, ele coloca a virtude. Virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Então, ele vem trazendo situações para que nós cheguemos na virtude. E é isso que nós precisamos no dia a dia estar percebendo o que é que rege as nossas vidas. São as coisas boas, o derrotismo, o pessimismo, ou a esperança, o otimismo, a confiança, as virtudes que são potencialidades em nós e que nós ignoramos muitas vezes. Ah, não, eu não consigo, eu não dou conta disso. Conta. Pense, faça isso com toda a força do seu coração. Isso é ótimo, não deu. Temos que reconhecer também nossas limitações, não é? Mas virtude é que nos movimenta. É o esforço próprio, porque tudo nos é concedido. Mas se nós não fizermos a nossa parte, né? Então, há um texto de Emmanuel que fala assim dos três imperativos, né? Que é batei e abrir-se-vos-á, pedi e vos será dado, e o outro eu esqueci qual que é, mas dessas três aí, mas é para a gente entender que nós precisamos fazer as coisas estão aí, nós precisamos fazer a nossa parte. É isso, né? Então, é duro você ter o texto, mas não lembrar do texto completo, né? Mas vocês vão me perdoar, é lógico que vão, né? Mas estas palavras que André Luiz nos trouxe, paciência, serenidade, calma, tolerância, boa cooperação, confiança, otimismo, resistência, esperança, virtude, tá, vamos pensar sobre isso. E qualquer coisa, pode baixar
através da internet, se não, busca o livrinho, a Agenda Cristã, e lá no capítulo 29 você vai encontrar essas recomendações. Mas se não, pensemos juntos agora. Vamos fazer essa reflexão juntos, não é? E que bom que nós conseguimos esse espaço na nossa vida para podermos pensar em coisas boas e refletir, né? O que é que nós estamos valorizando na nossa vida? E como nós já muito recebemos, porque quando estamos aqui falando no espaço do Jake, nós nunca estamos sozinhos. Os benfeitores espirituais nos acompanham e estão também aí na tua casa, desde que você se abra para ouvi-los, para ouvir, sentir a presença compassiva, amorosa, bondosa, misericordiosa desses benfeitores. E nós muito recebemos nestes minutos que ficamos juntos. Por isso também devemos doar, não é? Lembra da boa cooperação, boa colaboração? Vamos doar. E com certeza nós já recebemos muito por morar num país como esse. Agradeçamos a Deus, elevemos os nossos pensamentos e imitamos os nossos melhores sentimentos. Que os benfeitores levem essas nossas energias onde forem mais precisas. Que envolva o nosso planeta Terra em paz, amor, tranquilidade, equilíbrio, harmonia. Que leve força, coragem, tolerância para todos os recantos deste nosso planeta que ainda estejam em guerra. Abençoai o Senhor com um pouquinho da paz com que o Senhor nos presenteia a cada dia. E a todos aqueles que se encontram enfermos, seja nos hospitais, seja nos seus lares, enfermidades do corpo, da alma, aliviai as suas dores, Pai. Dai que o entendimento chegue para que aproveitem esses momentos para fazer uma reflexão pelo momento que estão passando. E nós aqui vamos de coração repleto de paz e de harmonia, de alegria, de aceitação das nossas dificuldades, agradecendo a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos acolhe, que nos recebe com tanto amor. Obrigado, Pai, por esse amor que conduz as nossas vidas. A paz do Mestre Jesus se faça em nossas vidas, hoje e sempre. Graças a Deus. Até a próxima, até um próximo encontro, até um próximo momento de reflexão. Estaremos novamente juntos. Vendo, compareça à palestra pública às quintas-feiras, lá no Jake, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã. Rua Professor Luiz Rosa Nova, número 30, na Água Fria, em São Paulo. Esperamos por vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso querido Gen. Fiquem na paz.